Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí na casa de vocês, né? E compreendendo as aulas à distância. Então, para a proposta dessa semana, né? Como a gente tem trabalhado muito o conceito trabalho, a representatividade, o que ele significava no passado e o que ele passou a significar no presente, o tema da nossa aula de hoje será: falamos sobre o trabalho, mas e o emprego ou o desemprego? Como é que tá? Em que pé que tá essas outras questões que estão extremamente relacionadas à ideia de trabalho? Então, por definição, achei interessante trazer o que eu entendo por emprego, né? Emprego, por definição, é tudo aquilo que é uma ocupação, quer seja num serviço público ou privado, um cargo, uma função, uma colocação. Já o desemprego, né, que seria de certa forma meio antagônico a quem está empregado, o desempregado é o que lhe falta o emprego, né? Se entende pela condição ou situação das pessoas incluídas nas faixas das idades ativas, né, porém em geral entre 14 e 65 anos, que estejam por determinado prazo, né, sem realizar trabalho em qualquer tipo de atividade econômica, remunerada ou não. Então, o desempregado ele se encontra numa situação de vacância, né, de ausência de ocupação, de trabalho, e a gente chama de desempregado. E aí, por tabela, ele acaba não tendo como se subsistir, sobreviver, né, ou mesmo pagar contas, ter aí a sua dignidade enquanto alimentação, né, as questões que são básicas para todo indivíduo humano, né? Então a gente vai perceber que o trabalho ele também traz todas essas funções, né? É uma afirmação à nossa autoestima, mas também é um poder, uma ascensão social em poder pagar coisas, né? Pagar a própria alimentação, você se sentir bem e sobreviver dentro da sociedade, até porque a sociedade hoje em dia ela meio que nos fortalece e motiva ao trabalho, né? Então, trabalho é quem está empregado é quem tem uma ocupação, e desempregado é aquele que não tem, né, dentro dessa faixa etária de 14 a 65 anos, não tem nenhuma ocupação por não encontrar, né, por várias situações ele se depara com essa realidade, né? Então, uma das grandes causas aí do desemprego foi a redução dos investimentos, né, a gente vai ver em sociedade, em vários setores, né? O que levou as empresas então a tomar medidas mais drásticas, né? Ou seja, produzir menos e, sobretudo, a demitir parte de seus funcionários, né? Então isso é muito danoso para a população, até porque cada funcionário que trabalha, uma vez sendo demitido, não é só ele que fica sem o benefício daquele salário, né? Mas é a família dele, né? É os agregados que fazem parte da vida dele. Então tudo isso recai sobre o indivíduo. Então, a gente entendendo, né, o que leva as empresas a fazer isso, como resultado, as pessoas também acabam diminuindo, né, o consumo e assim foi criado um ciclo de encolhimento na economia do país. Então, aqui é fácil a gente saber como que o desemprego afeta a economia, porque aquele indivíduo que foi demitido ou não tem trabalho ou emprego, ele não vai conseguir consumir em sociedade. Não consumindo, vai diminuir o lucro entrando em caixa que forma a economia de uma sociedade. Então é um efeito dominó, né? Crise na empresa, produz menos, demite funcionário, funcionário demitido não tem dinheiro, não consegue consumir, não consumindo não contribui com a economia. Ou seja, a própria sociedade vai encolhendo no aspecto financeiro e mesmo de desenvolvimento do indivíduo, né? E aí vem a precariedade, a fome e uma série de questões, e há alguns sociólogos que dizem que também contribui para a violência, né? Que alguns vão recorrer a ela para sobreviver, né? Praticando saques, furtos e até mesmo sendo violento aí com outras pessoas para obter o que ele quer. Então aqui eu elenquei, alunos, também as 5 principais causas de desemprego e, de certa forma, como tentar fugir delas, se é que é possível, né? Quando o país, a sociedade entra em crise. Então, a primeira aqui está elencando que é a crise econômica, né? Quando afeta a economia, afeta a sociedade inteira e justamente aumenta aí o ranking, o índice de desemprego do cidadão. O segundo ponto, né, está dizendo que é a crise política, né? Então a política também ela pode tanto colaborar com os empregos, né,
com o fortalecimento de quem está trabalhando e quem não está de conseguir emprego, como também não, né? Depende muito da política. E o terceiro ponto é a exigência de profissionais qualificados, né? Então, isso também é um ponto que faz com que muitas pessoas não consigam trabalho, né? Muitas das vezes ele está em filas, né, de emprego, mas chega lá o currículo dele não atende o que a empresa precisa em termos de qualificação profissional. Então, é um outro ponto. O quarto ponto é redução de custos. Muitas das vezes o discurso para se demitir um funcionário, quando a empresa vai falar com ele, né, no RH, é isso. Olha, infelizmente nós sabemos das suas qualidades, você é um bom trabalhador, mas é que a empresa está passando por momentos difíceis e nós estamos no processo de redução de custos. Por isso a gente está pedindo para que você se ausente ou seja demitido aí da empresa e tal. Então é um discurso muito bem articulado que acontece, né? Redução de custos. E um dos custos é o pagamento do funcionário. E por último, o quinto, seria a substituição da mão de obra. Aí é o que a gente fala, né? A sociedade evoluiu tanto, a tecnologia chegou até dentro da indústria. Então, o que antes 10, 20 trabalhadores faziam, hoje em dia uma máquina facilmente faz e ainda mais rápido. E aí o que acontece com esses 20 funcionários que antes tinham emprego? Vão para a rua, né? São demitidos. Então, também há uma substituição da mão de obra humana pela máquina. Então, isso também fortalece o desemprego. Então, alunos, né, é dentro dessas questões que a gente vai trabalhar hoje, né? Se nas outras aulas a gente discutiu e aprofundou muito o campo de trabalho, como ele evoluiu, hoje a gente vai estudar um pouco justamente esse aspecto, o emprego e o desemprego, e quais as causas dele e como tentar talvez fugir um pouco desse desemprego, né? Talvez se capacitando, sempre fazendo cursos online gratuitos, não sei, mas a gente tem que se reinventar, né, numa sociedade que cada vez mais surge profissões novas e que demandam de nós uma maior qualificação, né, e uma experiência proativa, vamos dizer assim, e saber mexer com a tecnologia me parece ser algo o básico, né? É necessário, não tem como fugir disso. Então, alunos, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.